dominou a bola, cruzou, é pênalti! No ar, Rádio Clube Fanáticos. Aqui você ouve as principais informações do esporte de uma forma objetiva e bem-humorada. Notícias do seu time, seu esporte favorito e a opinião dos fanáticos torcedores dos principais clubes do país. Não, mas não foi pênalti, foi sim! Venha você também fazer parte deste clube a partir de agora. Boa noite, queridos amigos da Rádio Clube Fanáticos. Hoje, com muita alegria, estrearemos uma nova fase da rádio com um novo programa na grade. O tradicional programa semanal continua, mas teremos agora um programa de entrevistas, onde traremos várias personalidades do mundo esportivo, além de pessoas que estão intimamente ligadas ao esporte. O nosso programa se chama Entrevista Fanática. No programa de estreia, em homenagem ao Tri Santista no Campeonato Paulista, trouxemos um cara respeitadíssimo da música de Santos, que tem uma ligação intensa com o clube da Vila Belmiro. Trata-se do músico e compositor Ricardo Pérez. Ricardo Pérez é integrante do grupo Tempero e autor de sambas enredo da Escola de Samba Santista União Imperial. Mas, acima de tudo, um santista fanático que já compôs mais de 15 músicas em homenagem ao Santos Futebol Clube. Um dos trabalhos mais bonitos e emocionantes foi o hino do centenário que os compositores, o pai e o filho, o Ricardo Pérez e o Gil Pérez, compuseram em homenagem ao centenário dos Santos. Esse hino teve um clipe produzido pela TV Tribuna, afiliada da Rede Globo em Santos. O clipe conta com a participação de grandes craques que fizeram e fazem história nesse clube, e é um clipe que foi memorável aos amantes do futebol, né? Boa noite, Ricardo. É uma grande honra do Clube Fanático ter a sua presença aqui no programa. Entrevista Fanática. Tenho certeza que não poderemos estrear o nosso programa de forma melhor com a sua presença. Seja bem-vindo ao Clube Fanático. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos do Clube Fanático. Realmente é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E principalmente está sendo a entrevista de estreia desse novo quadro do vosso programa. É um prazer, e falar do Santos também é outro prazer muito grande. Estou à vossa disposição para quem quiser fazer perguntas, e vamos em frente. O programa vai ser bem legal, tenho certeza, principalmente para os santistas que vão adorar a participação desse cara. É um cara bem legal, um cara bastante conceituado na música, tem uma ligação intensa com o clube da Vila Belmiro. É uma homenagem principalmente ao tricampeonato paulista do Santos. Parabéns ao Santos, tricampeão paulista. Mais uma vez, com show de Neymar e Ganso, esse time do Santos está difícil de segurar. Hoje eles estarão comigo aqui fazendo a entrevista, os entrevistadores Júlio Podolski e Thiago Moura. Queria começar com o Júlio. Boa noite, Júlio. Que grande prazer ter o Ricardo aqui no programa, né? Com certeza, primeiramente, boa noite ao Ricardo, boa noite ao Thiago, boa noite, Maurício, amigos do Clube Fanático. Realmente a gente não podia estrear esse novo quadro de forma melhor, falando sobre o recente tricampeonato do Santos, do que estrear o próprio Ricardo Pérez, um grande músico famoso na cidade de Santos, que tem sua marca registrada no Santos Futebol Clube. Realmente é uma honra recebê-lo hoje. Bom, boa noite, Thiago. Um grande prazer, né, Thiago, ter esse cara logo na estreia, um cara bastante conceituado da música e que tem uma ligação intensa com o Santos, né? Ah, com certeza, né? Boa noite, Ricardo aí, uma honra receber você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. Boa noite para os nossos amigos ouvintes. E vamos logo para essa entrevista aí que vai ser bem legal. Bom, para não perdermos tempo, porque tem bastante pergunta, o pessoal quer questionar bastante o Ricardo sobre várias coisas, sobre o mundo da música, sobre o mundo do futebol, porque a participação dele vai ser muito especial aqui no programa de estreia. Eu que o Júlio começasse com a pergunta, a primeira pergunta dele aqui no programa, nesse programa Entrevista Fanática com o nosso amigo Ricardo Pérez. Pode perguntar, Júlio. Eu queria saber na opinião dele, qual foi a melhor música que ele já fez e qual a música que os torcedores mais admiraram. Júlio, música é que nem filho, né? Você acha que todos são bonitos, são belos, todos são marcantes. Como as músicas que eu componho para o Santos, geralmente elas traduzem algum título do Santos, invariavelmente são músicas comemorativas, eu particularmente gosto de todas. Mas, obviamente, sempre tem aquela que é mais agradável ao público, que faz um pouco mais de sucesso. A primeira música que eu fiz para o Santos é uma música em homenagem ao título que nós conseguimos em 2004, chama Santos Octacampeão. Ela fez bastante sucesso e prova é que o sucesso dessa música me gerou abertura para fazer muitas outras. Eu comecei compondo em função de uma sugestão de um jornalista aqui de Santos que me desafiou a fazer a música, e essa foi uma música bastante aceita aqui pelo público,
Mas uma música que também as pessoas gostam muito é uma música que eu fiz em homenagem ao Pelé, e no começo do ano ela foi aprovada, o Conselho Deliberativo do Santos aprovou ela como música oficial do Pelé toda vez que o Pelé estiver na Vila Belmiro assistindo um jogo. Junto com essa música foi feito um clipe, e esse clipe vai ser apresentado toda vez que o Pelé estiver na Vila Belmiro assistindo algum jogo. Vai ser criado um cerimonial pela diretoria, onde os jogadores provavelmente entrarão em campo e reverenciarão o Pelé como o rei máximo do futebol. E a seguir será passado no telão do estádio esse clipe mostrando imagens do Pelé com a música sendo executada. Então essas músicas são duas músicas que mexem muito. E essa última agora também do centenário, que ela não é um samba, é uma marcha, é um hino ao centenário, também foi uma música bastante emocionante e as pessoas elogiam demais a música também. Daqui a pouco a gente vai estar perguntando um pouco mais sobre essa homenagem ao Pelé, porque é uma grande coisa, é um cara renomado, o Ricardo Pérez, e essa história do Pelé é muito legal. Daqui a pouquinho tem essa pergunta aqui, tenho certeza que os nossos entrevistadores vão querer saber um pouco mais sobre essa história do Pelé. Pode fazer sua pergunta aí, Thiago, pode estrear aqui no programa fazendo a sua pergunta para o Ricardo Pérez. Pô, dá até vergonha, né? Tem música até com Pelé, cara, a gente fica até tímido, mas vamos lá. O que você acha desse time santista atual, Ricardo? Você acha que é o time mais espetacular depois do Pelé, ou você acha que aquele do Robinho foi melhor? Bem, Thiago, a sua pergunta é um pouco difícil de responder, porque, na verdade, eu nasci em 1958, então eu também vi o grande time do Pelé, né? Se nós formos analisar, eu acho que, pelos títulos que o time está conseguindo, sem dúvida, esse aqui é o melhor, esse atual time é o melhor. Mas eu tenho como time de 2002 um time mais equilibrado até que esse, né? Era um time, se você pegar o que aconteceu com todos os jogadores que formaram o time de 2002, você vê que todos aqueles jogadores, acho que sem exceção, foram para a Europa, fizeram sucesso, enfim. Acho que o time do Santos hoje é um time bastante equilibrado, é um time bastante coeso. Ainda comete algumas falhas na defesa, mas pelo DNA ofensivo que o time tem. Agora, a gente novamente conseguiu juntar dois atletas espetaculares, né? O Ganso e o Neymar numa fase absurda, né? Esse moleque é digno de estudo, porque além dele ser um excelente jogador, um garoto carismático, que o público gosta dele, independente do clube que torça, ele ainda tem esse milagre que ele apanha de tudo quanto é jeito, parece saco de pancada e não se machuca, né? O Ganso já não teve a mesma felicidade, o Ganso já teve 2 contusões sérias, o que é natural nos jogadores se machucarem, em função do ritmo que se joga hoje. Então, talvez o time de 2002 tenha sido um time mais equilibrado, mas esse aqui efetivamente conseguiu uma Libertadores, que é um título muito expressivo, que aquele outro chegou muito perto, mas não conseguiu. Agora, acho que esse time atual ainda tem muito a crescer, e vamos torcer para que esse ano, quem sabe, eles também consigam o bi da Libertadores, né? Mas 3 campeonatos paulistas já é uma coisa muito, muito, muito expressiva. Com certeza, o Santos um time espetacular, tricampeão paulista nos últimos 4 campeonatos paulistas, chegou na final, conquistou 3 campeonatos, e o Neymar e o Ganso, jogadores espetaculares que dá gosto de ver jogar. Na verdade, eu estava vendo uma matéria do Globo Esporte esses dias, estavam falando da repercussão que teve essa final, que tinham torcedores de todos os times, para demonstrar o quão ídolos, né, são o Neymar e o Ganso, ídolos não só do Santos, mas ídolos de várias torcidas brasileiras. Queria que o Júlio fizesse a segunda pergunta aqui para o nosso amigo Ricardo Pérez, porque estou gostando bastante da entrevista, estou gostando bastante do programa. Mais uma vez, queria agradecer a participação do Ricardo Pérez, porque para nós é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Pode fazer, Júlio. Eu também gostaria de agradecer, o programa está sensacional, literalmente. A minha pergunta já puxando para o lado da Libertadores, porque em 1962 e 63, de forma invicta, o Santos de Pelé e Pepe conquistou o bicampeonato da Libertadores. Eu gostaria de saber se você, analisando o time de Neymar e Ganso, se eles poderiam repetir esse feito na Libertadores desse ano. Repetir o feito é impossível porque o Santos já perdeu, né? Agora pode ganhar a Libertadores, pode ganhar porque o time do Santos é muito bom.
Mas a gente sabe que tem pedreiras pela frente, né? Ano passado todo mundo dava como certo, afinal o Santos e o Vélez e o Peñarol, que eu acho que não era um time tão bom quanto o Vélez, acabou conseguindo segurar um empate lá na Argentina e se classificar. O que eu acho até que foi bom para o Santos, porque eu acho que o time do Vélez era melhor. O time desse ano do Vélez teve algumas modificações, mas ainda assim o futebol argentino eu acho que ele é infinitamente mais respeitável que o futebol uruguaio. O futebol uruguaio se baseia muito na força, na raça, o que particularmente eu acho que aquilo não é muito futebol. Eu não tenho a mínima admiração pelo futebol uruguaio, mas os argentinos eles têm bons jogadores e respeitam muito tática, né? Coisa que o nosso jogador, nós estamos criando, formando gerações de atletas agora que hoje passam a dar importância à parte tática, coisa que os atletas argentinos já fazem há muito tempo. Quem ouve eu falando assim dá a impressão que eu tenho grande simpatia pelos argentinos, mas não tenho não. Mas a gente não pode deixar de admirar o que as pessoas têm de mérito. Eu acho que esse time argentino vai ser um time muito difícil de passar. Conseguindo passar por isso, vai pegar o vencedor de Vasco e Corinthians. Eu acho que o time do Santos é superior ao Vasco e é superior ao Corinthians, mas existe a rivalidade, existe a parte, o sistema nervoso, né? E o futebol, ele é o único esporte que nem sempre ganha o melhor, né? A gente sabe que qualquer esporte, você pega a seleção brasileira de vôlei e joga contra o time de vôlei da minha rua, vai jogar 5.000 vezes, vai ganhar 5.000 vezes a seleção brasileira de vôlei. Agora, se eu pegar a seleção brasileira de futebol e jogar contra o time da minha rua, talvez uma ou duas partidas do time da minha rua possa ter a chance de vencer a seleção brasileira. Coisa que no voleibol, no basquete não aconteceria. Então o futebol ele tem essa magia da zebra, né, do resultado imponderado, mas que esse time tem condição de ganhar a Libertadores, tem tranquilamente. Quem tem atletas como Neymar, como Ganso, como o próprio Arouca, o Elano, né, o time Santos tem vários atletas bons. E o Neymar nessa fase espetacular, qualquer coisa você pode esperar. Com certeza, eu também concordo aí com o Ricardo. E tem que se ter respeito também pelos times argentinos, porque eles têm uma tradição muito grande na Libertadores, e principalmente quando enfrentam os clubes brasileiros. Os brasileiros têm uma dificuldade muito grande. Acho também que na temporada passada o Santos deu um pouco de sorte, apesar de que aquele time independente que enfrentasse na final ia ser campeão, mas deu um pouco de sorte que o Peñarol ter passado e não o Vélez, é porque o Santiago Silva perdeu um pênalti no final do jogo, senão o Vélez teria se classificado para enfrentar o Santos na final. E acho que se fosse o Vélez na final, teria uma dificuldade muito maior para conquistar o título. Mas acredito que esse ano o Santos continua como um dos favoritos também. Mas essa questão de momento também, né? No momento o Santos pode não estar num dia bem e acontecer alguma coisa ser eliminado, mas entra como favorito, até porque o Neymar está jogando demais essa temporada. E a regularidade dele na temporada é uma coisa absurda. Ele dificilmente joga um jogo mal e quando ele quer jogar, dificilmente o Santos perde. Bom, vamos lá, Thiago. Faz a sua segunda pergunta. Que delícia esse programa, né, Thiago? Esse programa de entrevista, né? Convidado sensacional. As perguntas são muito boas também. A entrevista está indo muito bem. Eu queria perguntar aí pro Ricardo o que ele acha da dupla de zaga do Santos e do goleiro, se ele confia. Eu acho que o Edu Dracena e o Durval eles têm uma característica muito boa para zagueiro. Eles sabem que eles tecnicamente não são excelentes. E o zagueiro, quando ele tecnicamente, ele não é um jogador de muita técnica, e ele tem consciência disso, ele passa a ser útil para o time. É o caso do Domingos no Guarani. O Domingos é um excelente zagueiro. Por quê? Porque ele tecnicamente ele é fraco, mas ele tem consciência que ele está ali só para destruir. O problema do zagueiro é quando ele tem uma certa habilidade, quando ele tem uma certa autoconfiança, ele tem muito mais chances de entregar o ouro do que um zagueiro que tem consciência das suas limitações. Você vê que coisa espetacular o Durval, 10 vezes campeão estadual. Veja quantos títulos que esse cara tem, sem contar os títulos que ele conseguiu com o Santos, né? 10 vezes campeão estadual seguida. E é um cara que ele é razoável. Mas o que acontece? Ele se torna regular. Por quê? Ele tem consciência de que ele tem que destruir e passar. Ele também passa muito bem a bola, o Durval. O Durval é ótima saída de jogo do Santos
em cima do Neymar. Então eu acho que é uma dupla que muitas vezes a gente também analisa só a dupla sem ponderar quem está jogando como volante. Eu acho que foi a maior falta que nós tivemos no jogo contra o Barcelona, foi o Adriano também, porque o Adriano ele dá equilíbrio, o Adriano ele rouba muita bola, ele passa rapidamente para o Arouca, e com o Adriano jogando, esse excesso de roubo de bola geram vários contra-ataques para o Santos, e o Adriano faz muita falta, não foi diferente. Quanto ao nosso goleiro, eu acho ele, de 1 a 10, eu acho ele nota 8, debaixo do gol. Mas eu acho ele muito fraco saindo do gol. Ele não sai do gol. Ele, na dúvida, ele se joga para dentro do gol, e muitas bolas que ele poderia cortar de cruzamento, ele parece que ainda não desenvolveu essa autoconfiança que o goleiro precisa ter em bolas cruzadas. Eu acho que ele hesita demais. Agora, ele tem, debaixo do gol, ele tem estrela, né? Porque uma vez eu vi uma entrevista do Luxemburgo dizendo assim, você não precisa ter o melhor goleiro, você precisa ter um goleiro que tem estrela de, numa final, fazer 2, 3 defesas espetaculares, como o Fábio Costa fez em 2002, e o Fábio Costa sempre tinha isso. O Fábio Costa não espalhava coisas absurdas, mas ele, jogos decisivos, ele tinha uma estrela que ele pegava 2, 3 bolas espíritas lá, e acho que isso é que fazia dele um grande goleiro. Esse goleiro também tem isso. Ano passado ele salvou a gente contra o América do México. Foi um jogo difícil lá, um massacre muito grande. Mas ele estava numa noite inspiradíssima. Já em outros jogos, e ele foi muito cobrado em situação de pressão, ele se saiu muito bem. Acho que essa falha que ele tem como no sair do gol é uma coisa corrigível, mas acho que está muito mais coligado à falta de autoconfiança nele de sair do gol do que uma deficiência técnica. Ele parece que ele hesita sempre em bolas cruzadas, e ele é um goleiro alto, né? Então acho que é uma coisa que ele tem muito a melhorar, é isso aí. Que legal, né, essa participação do Ricardo Pérez aqui, porque o cara, além de entender muito de música, de ser um gênio da música aí, o cara também é gênio no esporte, entende bastante de futebol, tem bastante de tática. Estou muito feliz com a participação dele. Mais uma vez, queria agradecer demais a participação do Ricardo. Está muito legal o programa. Ô, Júlio, você viu, o Ricardo entende muito de futebol. O cara é gênio na música e gênio no esporte também, né? Eu realmente me rendo, cara. O cara entende muito de futebol. Prova que realmente ele é torcedor. Porque tem muitas pessoas que torcem por um time, mas não entendem de futebol, entendeu? Não sabem comentar um lance do esporte. Ele realmente prova que é torcedor, realmente, do Santos. Pode fazer sua pergunta, Ju. Voltando ao elenco do Santos, sobre não a parte da zaga, mas ao ataque. O Neymar, um grande jogador, um moleque realmente excelente, promessa da seleção brasileira para a Copa de 2014 ao lado de Ganso. Eu queria saber do Ricardo se ele acha que o Neymar, jogando no Brasil, não indo para a Europa, ele tem alguma chance de ganhar o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Eu não sei se ele tem essa chance, não dou a mínima importância para esse prêmio. Eu acho que isso não faz diferença nenhuma na carreira do atleta. Acho que faz muito mais diferença ele ganhar 3, 4, 5 Libertadores do que o prêmio de melhor do mundo. Obviamente, todos esses prêmios, eu que participo do mundo da música há mais de 30 anos, todo prêmio musical, todo prêmio individual esportivo que é dado por júris que analisam de forma subjetiva, onde entra a paixão, onde entra o coração, sinceramente, para mim não tem valor nenhum. Eu não acho que muda em nada a carreira de um atleta. Talvez o valor de contrato, talvez a publicidade, enfim, mas não adianta ele ganhar o prêmio de melhor do mundo se ele não for carismático para vender um produto. Então, eu acho que o prêmio de melhor do mundo é uma coisa sem a mínima importância. É mais a vaidade do jogador do que propriamente algum resultado efetivo na carreira dele. Na verdade, talvez vocês sejam um pouco mais novos que eu, mas em certas épocas existem inversões de valores, né? Eu estava comentando com meu filho outro dia, eu tenho 53 anos, meu filho tem 25, e eu estava comentando com ele que em 1982 houve uma discussão enorme no país se convocava ou não o Falcão, porque o Falcão jogava na Roma. Em 82 não se convocava jogador que jogasse fora do Brasil. O cara ia jogar fora do Brasil, ele estava automaticamente cortado da seleção brasileira.
A seleção brasileira se constituía só de jogadores que jogassem no Brasil. Quando o jogador saía daqui para ir jogar na Europa, ele já automaticamente não se convocava mais ele. E a primeira exceção, talvez, que tenha sido feita foi o Falcão, que o Falcão era um atleta muito bom, era quase que uma unanimidade, o Pelé tinha dito que ele seria o seu substituto, e o Falcão jogava na Roma. E aí resolveu-se, o Tele Santana na época insistiu com a convocação dele, e aí acabou se convocando o Falcão, fazendo parte daquela seleção de 82, que infelizmente, até para o futebol, não foi campeã. Então, hoje existe essa inversão de valores. O atleta ele começa a jogar achando que se realizar é jogar na Europa. Quando, por exemplo, o Robinho já veio aqui, já disse pro Neymar não se iludir com jogar na Europa, o Elano já falou para ele não se iludir com jogar na Europa, porque além de hoje a Europa viver uma situação financeira provavelmente inferior à nossa, vide as crises que existem no mundo, hoje a Grécia lá também entrando em bancarrota, vários países da Europa em dificuldade financeira, esse conceito de ter que jogar na Europa para se consagrar, ele também está indo por água abaixo. E hoje o Neymar, ele provavelmente ele ganha mais financeiramente no Brasil, até pelo sem número de produtos que ele consegue anunciar e vender, do que se ele jogasse na Europa, onde ele vai ter que criar novamente um patamar de estrela, primeiramente não fala a língua, vai ter que... Eu já morei fora do Brasil, tem um negócio chamado saudade, que dói pra caramba, e não tem dinheiro no mundo que pague saudade, que mate a saudade. Então, eu se eu fosse ele, seguiria o exemplo do Pelé e jogaria a vida inteira aqui. Até porque as pessoas que mais falam que ele tem que sair do Brasil, e que ficam tentando mexer com a vaidade dele, se ele não sair daqui, ele não vai ser melhor do mundo, são corintianos, palmeirenses e são paulinos. Quer dizer, na verdade é o trauma que o moleque causou nos caras. Ele só tem isso como arma para tentar ver se tira o moleque daqui. Quebrar no campo não quebra. Ele não é vendido, quer dizer, eles estão vendo aí que eles vão ficar mais uns 15 anos sofrendo com esse moleque, se Deus quiser. Perfeito o comentário do Ricardo Pérez. Perfeito. Eu nunca tinha visto alguém falar tão claramente, tão abertamente sobre o Neymar e ter a coragem de falar isso para os torcedores tanto São Paulinos como corintianos como palmeirenses, mas na realidade é isso mesmo que o Ricardo falou. A maioria das pessoas que falam sobre isso querem a saída do Neymar do Brasil são os torcedores de outros clubes. Até o próprio Neymar, né, deu demonstração nos últimos anos que o desejo dele é de ficar no Santos pelo menos por mais alguns anos, e eu, se fosse o Neymar, também ficaria aqui no Santos, até porque ele está super valorizado, está ganhando um salário bom e tem grandes chances de chegar muito próximo. Não vai passar, porque o Pelé é o rei do futebol, mas chegar muito próximo do que o Pelé conquistou no Santos, porque esse moleque aí só tem a crescer no time santista. Só queria falar que eu, como palmeirense, não tenho medo do Neymar. Vou avisar o Ricardo aí. O Palmeiras é um time engraçado. O time do Palmeiras está uma porcaria, mas atualmente pro Santos ganhar do Palmeiras é uma dificuldade. O Guarani ganha, a gente não ganha. A gente só ganha do Santos, Ricardo, tá difícil. É só do Santos. Vocês só ganham do Santos. Ganha do Santos, acha que tá bom, aí depois perde. Aí depois perde pra todo mundo. O Palmeiras é uma coisa engraçada mesmo, que é o único time que consegue, mesmo com um time fraco, consegue bater de frente com o time do Santos, consegue algumas vitórias aí em cima do Peixe. Pode fazer essa pergunta aí, Thiago. Eu queria perguntar pro Ricardo aí se o futebol arte do Santos é a inspiração dele para as composições dele. De alguma forma, sim, né? O futebol, eu nunca me esqueço, uma vez eu vi uma entrevista do Ricardinho, ele jogava ainda no Corinthians, e o Ricardinho, ele era um jogador, assim, de um nível cultural mais elevado que a média dos jogadores, e ele saiu de campo numa derrota do Corinthians, e o repórter perguntou para ele se tinha faltado raça para o time do Corinthians. E ele ficou louco com a pergunta, aí ele virou pro repórter e falou assim, mas quem te falou que raça ganha jogo? Da onde é que tu leu? Em que livro que está escrito? O que ganha jogo é futebol, é arte, é domínio, é técnica. A raça pode ser um diferencial se você tem dois times equilibrados. Talvez o que tem um pouco mais de raça tenha mais chance de ganhar. Mas futebol não tem nada a ver com raça. Pare com esse negócio. E é verdade, o futebol é arte. O futebol é beleza. O futebol é espetáculo.
Ninguém vai no campo para ver um jogador dar carrinho. Tu vai ver para ele dar chapéu, tu vai ver para ele tocar uma bola no meio das pernas, tu vai ver a habilidade do jogador. Dar carrinho dou eu, que sou ruim jogando futebol na praia, aí que dou trombada, dou cabeçada. Agora, a gente paga o ingresso, a gente torce com o time. Eu acho que isso, veja bem, se tornou uma característica do Santos, por uma felicidade. Até a última música que eu compus, tenho um verso que diz assim: são tantos raios no mesmo lugar, não tem fim a nossa lista. São tantos raios no mesmo lugar, não tem fim a nossa lista. Quem vai duvidar? Deus só pode ser santista, porque é incrível que aparecem jogadores habilidosos aqui. Acho que provavelmente Deus seja torcedor do Santos. Mas isso é uma cultura que há muitos anos existe aqui, e acho que quando o jogador vem, ele se adapta a isso. E é uma coisa que encanta o mundo inteiro, não encanta só o torcedor do Santos, encanta torcedores de todos os times do país. E, na verdade, todo torcedor gosta que o time dele jogue com técnica, com beleza, com arte. Tanto é que um time, quando começa a tocar bola bonita, a torcida começa a gritar olé. Quando o cara dá um drible bonito, a torcida se exalta. Ninguém vibra com um soco na cara, ninguém vibra com carrinho, você vibra com a beleza do futebol. E a música, ela acaba se tornando, como música também é uma forma de arte, na verdade a primeira arte é a música, né? A sétima é o cinema, mas a primeira arte é a música. Ela tem a obrigação de retratar essa beleza, né? E a arte do futebol, ela é uma coisa tão forte que ela gera tanta emoção que ela se torna relativamente fácil de você traduzir isso em música. Então eu acho que uma coisa completa a outra. Por isso que quando a gente vê um jogo de futebol, parece que está tocando uma música na nossa cabeça, e quando a gente está ouvindo uma música gostosa, a gente consegue imaginar também cenas de gol. Uma coisa se encaixa perfeitamente na outra, mas pela beleza, pela arte, não pela força, não pela raça, não pela brutalidade. Comentários pertinentes do nosso amigo Ricardo Pérez. Mais uma vez, que grande prazer, tá muito legal a entrevista aqui, tô gostando bastante. Foi a pessoa certa que convidamos aqui para participar logo na estreia do programa, um cara bem renomado da música, e um cara que está demonstrando aqui na rádio, no programa da Rádio Clube Fanático, entende bastante de futebol sobre vários assuntos aqui, estou gostando bastante da participação do Ricardo. Júlio, que grande participação, né? Tira até o fôlego da gente esse cara, né? Gente, eu tô sinceramente sem palavras. Ele tá se expressando de uma forma, o cara realmente é torcedor, o cara entende de futebol e tem umas opiniões que às vezes a maioria não tem, por ser até muito novo, talvez, não entender muito de futebol. Os comentários dele são exatos, perfeitos. Perfeito esses comentários do nosso amigo Ricardo Pérez, que está participando junto conosco hoje aqui. Queria que você fizesse a sua pergunta, Júlio, porque está muito legal a entrevista aqui, tem bastante coisa que a gente ainda tem para perguntar para ele. Você comentou que eu também concordo que a arte do futebol tem uma forte ligação com a arte musical. Eu queria voltar a uma de suas composições sobre o samba em homenagem ao Pelé na Vila. O que representa para você saber que toda vez que o grande Rei Pelé estiver no gramado da Vila Belmiro, aquele clipe ser exibido no telão para todo mundo ver, para o Rei Pelé admirar tantas e tantas vezes? Bem, essa música ela surgiu em função de um comentário, né? Eu estava dando uma entrevista num programa de TV aqui em Santos. Um radialista comentou que na Argentina o Boca Juniors tinha uma música pro Maradona. Toda vez que o Maradona está no estádio lá na Bombonera, eles tocam essa música no alto-falante do estádio, que é uma homenagem ao Maradona. E ele, como sabia que eu componho muitas músicas para o Santos, ele me desafiou a compor uma música em homenagem ao Pelé, como se fosse uma mensagem dos torcedores do Santos que estão na Vila, agradecendo a presença do Pelé no estádio. Um dos conselheiros do Santos, que também é compositor, é uma pessoa que eu tenho até bastante amizade, ele, ao ouvir a música, ele ficou extremamente empolgado com a música. Ele achou ela muito bonita. Essa música eu compus quando o Pelé fez 70 anos, que foi há 2 anos atrás. E ele não tinha ouvido na época que eu compus a música, ele não tinha ouvido. E ele resolveu pegar a música e levar numa reunião do Conselho Deliberativo, porque ele ficou tão empolgado com a música, achou a música tão bonita,
que ele achava que, por obrigação, a diretoria do Santos deveria reverenciar o Pelé com essa música toda vez que ele estivesse presente na Vila. Porque ela tem uma letra que fala exatamente o que a torcida do Santos gostaria de dizer ao Pelé toda vez que o visse na Vila. A letra é mais ou menos assim: alô, 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 meu rei Pelé, é bom te ver de novo aqui. A Vila que é abençoada, fica iluminada, e outra vez vai te aplaudir. A gente não te esqueceu e nem te esquecerá. Você é mais do que paixão, é fogo de não se apagar. És rei de todo o universo, pra lá de legal. Torcer com você, seu grito sempre ao nosso lado. Santos é um orgulho que nem todos podem ter. Teu grito sempre ao nosso lado. Santos é um orgulho que nem todos podem ter. Pelé, Santos, um sopro no ar, tudo junto e misturado, e ninguém vai separar. Pelé, Santos, um sopro no ar, tudo junto e misturado, e ninguém vai separar. Então ela é uma música que ela tem uma letra como se fosse a torcida agradecendo a presença do Pelé na Vila, torcendo pro Santos junto com a gente. Espetacular, espetacular. Tô sem palavras, tô boca aberta com talento, cara. Realmente, Pelé é o rei do futebol, mas o Ricardo Pérez consegue traduzir a voz de milhões de torcedores do Santos em simples versos de música, cara, mas que se transforma numa mensagem emocionante. Espetacular, fiquei arrepiado aqui com o Ricardo Pérez cantando ao vivo, uma homenagem aí pro Rei Pelé, sensacional. Fico sem palavras aqui para descrever o que eu senti com o Ricardo Pérez cantando ao vivo a música do Pelé. Sensacional, né, Thiago? O privilégio, hein, escutar música ao vivo aí, rapaz, é pra poucos isso daí, hein? Verdade. Sensacional, espetacular. Vamos lá, Thiago, para sua pergunta. Continuando a música aí, o hino do centenário contou com a participação de 28 jogadores e jogadores que marcaram a época do Santos. Como surgiu esse projeto e que forma ele virou realidade, Ricardo? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: esse hino do centenário do Santos é uma poesia que eu vi. Meu filho, ele escreve muito bem, ele tem uma caneta muito boa, né? Fato é que ele, por exemplo, no livro do centenário do Santos, o Odir Cunha pediu para que torcedores escrevessem histórias para o livro, histórias de torcedor, né? E parece que foram escritas mais de 25 mil histórias, e ele mandou uma história lá, e a história dele entrou no livro. Lendo o livro, a história do Fábio Silva Pérez é o meu filho. É que o pessoal conhece o meu filho, ele chama Fábio, mas todo mundo conhece como Bill. Só o final do nome, Bill Pérez. Então um dia eu estava conversando com ele me mostrou uma poesia que ele fez para o Santos. E eu achei a poesia muito bonita, mas não tinha melodia. Eu falei, poxa, isso aqui, se colocar um refrão, se a gente criar um refrão, isso vai se tornar um hino para o centenário, porque conta exatamente como é a história do Santos. E depois de feito isso, nós resolvemos gravar em forma de marcha, né? Porque um hino mais formalmente, como marcha, ele fica muito bonito, né? Então nós pegamos um coral de 20 pessoas e fomos para o estúdio gravar. A TV Tribuna de Santos também gostou da música e gravou. E eu tive a ideia de, na montagem do clipe, que era para o especial dos 100 anos da TV Tribuna aqui, entrevistar vários jogadores e cada jogador falar uma frase da música, e depois dessa montagem entra a execução da música feita em estúdio e com imagens da história do Santos, né? Mas ficou muito bonito, porque nós conseguimos declaração do Pelé, do próprio Pelé, do Neymar, do Ganso, do Elano, Serginho Chulapa, Robinho mandou pra gente da Itália, o Giovanni mandou de Belém do Pará,
Enfim, foram 30 jogadores que declamam a música inicialmente, depois tem a introdução e ela passa a ser um clipe musicado com várias imagens de vitórias e conquistas do Santos. Mas foi uma coisa que foi o ponto alto do especial da TV Tribuna, foi esse clipe aí com essa música. E a música em si ficou muito bonita. Existe uma padaria aqui em Santos, eu não sei se você já viu na televisão, mas chama-se Panificadora Santista, que é um ponto de encontro de torcedores do Santos. Fica simplesmente lotado lá, a panificadora é toda forrada de fotos de times do Santos, de bandeiras e tudo. E eles passam esse hino lá de manhã, de tarde e de noite. É muito engraçado que eu tive lá no sábado, antes dos jogos da final, e depois fui no domingo. Cada vez que passa o hino lá, todo mundo para, todo mundo fica lendo a letra, todo mundo canta, e quando acaba o hino, tá todo mundo chorando. Uhum. E eu, como compositor, obviamente, fico muito orgulhoso, né, de ver o efeito que a música faz nas pessoas, né. Mas, na verdade, é apenas um dom que Deus me deu de traduzir a emoção que o próprio Santos Futebol Clube, que é infinitamente maior que eu, causa nas pessoas, né? A música é apenas um instrumento para despertar, para ligar a torneirinha da emoção para que as pessoas fiquem com os olhos marejados. Nascido já predestinado a ser dos grandes o maior, pelos deuses foi abençoado. Meu lema eu já sei de cor, nascer dele lá morreu, orgulho dos selecionados. Meu presente é um exemplo, só glórias tem o teu passado, e nos perdoem os adversários, mas não dá para negar. Ser santista é diferente, no sofrer e no amar, não sucumbe ao revés, não tem medo da batalha, sabe da própria grandeza e da camisa que não falha. Vitória ao peixe, vitória, abre as asas sobre nós, vai pra cima deles, meus santos, gritamos em uma só voz. Vitória ao peixe, vitória, abre as asas sobre nós, vai pra cima deles, meus santos, gritamos em uma só voz. Meu branco é imaculado e faz qualquer rival tremer. No mundo é reverenciado por tudo que podes fazer. 100 anos de emoção e brilho, um século de inspiração, o maior que esse mundo viu, dos campeões o campeão. Futebol, arte, essa é sua escola, faz os seus craques mágicos na bola, alvinegros tão leais, do apoio e do incentivo, torcedores fervorosos, súditos de um revivo. Vitória ao peixe, vitória, abre as asas sobre nós, vai pra cima deles, meus santos, gritamos em uma só voz. Vitória ao peixe, vitória, abre as asas sobre nós, vai pra cima deles, meus santos, gritamos em uma só voz. Mais uma música sensacional, esse hino do centenário aí, que tem a participação de vários jogadores. Foi sensacional esse hino que ele fez junto com o Bill Pérez, o filho dele. Uma letra linda da música.
É um absurdo, esse cara é muito talentoso. Júlio, para terminar aqui a nossa entrevista, queria que você fizesse a sua última pergunta aqui pro Ricardo. Eu conheci a fundo você, eu li no seu Facebook que você se considera um semideus, e depois se questiona, né, sobre esse dom, né? Para você, o que uma pessoa necessita para ter o status de semideus? Você se considera realmente um semideus por causa desse belo dom que Deus lhe deu? Não, aquilo ali é apenas uma brincadeira. Leia o texto inteiro, senão você vai me colocar em situação delicada. Aquilo ali é apenas uma brincadeira que eu fiz, dizendo que eu tinha tantas virtudes, que era sensível, sensato, lindo, inteligente, quase um semideus. Eu não sei, e também humilde. Era uma brincadeira. Não sei porque eu ainda estou solteiro, porque na verdade eu sou pai solteiro. Aquilo era uma brincadeira com as mulheres, mas obviamente eu estou muito longe. Eu sou um monte de coisa, mas Deus não, muito longe, muito longe. Deus é uma coisa que passa muito longe. Aquilo é apenas uma brincadeira. Não... Cuidado, Júlio, você vai me colocar em situação dele. Não, pode deixar. Então, para terminar o programa, eu queria que o Thiago fizesse a última pergunta. Uma pergunta que não podia faltar aqui, né, Thiago? Essa pergunta não podia faltar de forma alguma nessa entrevista com o Ricardo Pérez. Eu até queria comentar que não tem como o Ricardo ser semideus, porque ele tem vários dons, mas não torce pro Palmeiras, né? Então não tem condições. Mas a última pergunta aí é saber como que começou a paixão dele pelo Santos aí, se vem de família, familiares dele são santistas, como que surgiu essa paixão aí? Na verdade eu não torço pro Palmeiras porque eu não tenho mau hálito, viu? Tô brincando. Brincadeira. Eu tenho bastante admiração pelo Palmeiras, até porque como artista já fiz muitos shows na sede do Palmeiras, é um clube espetacular e admirável. Eu só tenho uma crítica muito grande a fazer ao Palmeiras, porque quando eu era moleque, eu ia ver jogos do Santos em São Paulo, eu ficava encantado com a cor da camisa do Palmeiras. Quando eu era moleque, o verde que o Palmeiras usava. Hoje eu acho que eles conseguiram descaracterizar. E eu me lembro muito bem que a torcida do Palmeiras gritava Verdão, e aquilo, apesar de não me fazia torcer pelo time, mas aquilo eu tinha uma admiração pelo Palmeiras nesse sentido. Achava lindo o verde da camisa do Palmeiras, que depois com o tempo foi se perdendo. Mas quanto ao fato de eu ser santista, eu costumo dizer que eu não torço para o Santos, eu torço para o time da minha cidade, que é o Santos. Eu nasci aqui em Santos, eu nasci a 20 metros, o hospital que eu nasci fica a 20 metros da Vila Belmiro, em 1958. Nasci em 26 de junho de 58, 3 dias antes do Brasil se tornar campeão mundial na Suécia pela primeira vez, com alguns gols do Pelé na final. Enquanto a minha mãe, que eu estava ainda no hospital, e a enfermeira, quando o Pelé fez o terceiro gol do jogo, ela me jogou pro alto. Ela quase teve outro filho, mas foi mais ou menos assim a minha chegada ao mundo. Agora, a minha família é toda santista, inclusive o Luiz Alonso Pérez era primo do meu avô, aquele grande técnico do Santos, que ficou 11 anos, o técnico mais vitorioso do futebol mundial. Ele era primo do meu avô, né? O meu nome é Ricardo Pérez Neto, meu avô se chamava Ricardo Pérez. E o Lula, a mãe do Lula era irmã da mãe do meu avô, da minha bisavó. Então eu de moleque eu já vi, assim, o meu avô ele era técnico de futebol amador, como o Lula, só que depois o Lula se profissionalizou, e meu avô não. E meu avô, apesar dele amar futebol, adorar o Santos, ele achava que futebol era profissão de vagabundo. Tanto é que eu tinha um tio meu que era um espetacular. Todos os meus tios jogavam futebol, mas eu tinha um tio meu que diziam, que eu era muito moleque e não lembro, que ele era um jogador espetacular. E o mesmo ele tem, o meu avô tendo o primo como técnico do Santos, ele não deixava o meu tio ir jogar no Santos, porque ele achava que futebol era coisa de vagabundo e fez meu tio estudar. Tanto é que em toda a minha família todo mundo é santista. Esse meu tio, por causa disso, diz ele que passou a ser vascaíno por causa disso. Mas na verdade é mentira, a gente sabe que ele torce pelo Santos bastante. Então aqui a gente fala que na nossa família a gente não nasce santista, a gente já é ejaculado santista. Quer dizer, não sei, é uma coisa tão lógica para nós. Já tá no DNA. Tá no DNA, não sei nem explicar exatamente porque eu já tive a oportunidade de
de morar fora do país e tudo, é um orgulho muito grande quando você fala, sou de Santos, pô, daquele time e tudo. Eu acho assim que, por exemplo, se a pessoa nasce no interior, ela não tem um time grande na cidade dela, é natural que torça para um time grande. Mas se jogar o time grande e o time da cidade dela, eu acho que ela tem que torcer para o time da cidade dela, seja o Catacoquinho, o Futebol Clube, porque eu acho que ela tem que torcer pela sua terra. Então eu me vejo assim, né? Mas o futebol, o amor pelo futebol não tem muita explicação, né? Aqui em Santos tem muito corintiano, muito palmeirense, muito São Paulino. Vai ver crianças que apanharam muito em casa, algum problema, assim, né? Tem um amigo meu que é corintiano, que ele gostava de correr em volta de casa quando era moleque. Um dia o pai esqueceu a janela aberta, aí ele bateu a cabeça e ficou assim, entendeu? Mas a gente perdoa essas coisas. Mas eu acho assim, que ser santista para mim é uma coisa tão lógica, que eu nem consigo me imaginar torcendo para alguma outra coisa que não seja o Santos. Espetacular. Mais uma vez eu queria agradecer demais a participação do Ricardo Pérez aqui no programa. Estou muito emocionado, para mim é um grande prazer como jornalista poder entrevistar um cara que é um grande talento da música, um cara muito talentoso, demonstrou aqui no programa, nesse primeiro programa, Entrevista Fanática, demonstrou que entende muito, não só de música, mas também de futebol, que sim sabe muito, mas muito de futebol. Queria agradecer muito a participação dele. Queria que ele deixasse, na verdade, uma mensagem final para a torcida do Santos. Peguei ele de surpresa, por essa ele não esperava, mas queria que ele deixasse uma mensagem especial para a torcida do Santos. E mais uma vez queria agradecer demais a participação, a disponibilidade dele de estar nessa conversa, que foi muito legal, uma conversa muito boa, e para nós foi um grande prazer ter a sua presença aqui no programa, Ricardo Pérez. Maurício, primeiramente o prazer foi todo meu. Eu gostaria de deixar vocês, como jornalistas que vocês são, para vocês medirem a importância da profissão que vocês escolheram. Todas essas músicas que eu fiz para o Santos, elas foram fruto de desafio de um amigo meu, que é um grande jornalista aqui da cidade, o Eduardo Silva, que é o editor-chefe da TV Tribuna aqui em Santos, que é a retransmissora da Globo em Santos. A música que eu fiz para o Pelé foi um desafio de um outro jornalista. Eu fiz uma música para a cidade de Santos, que fez muito sucesso aqui. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a TV A Tribuna, ela considera que uma música, quando ela tem uma reportagem, quando tem 200, 300 acessos na internet, que essa reportagem foi um sucesso. Eu, pelo desafio de um terceiro jornalista, o Paulinho Schiff, que é o editor-chefe da retransmissora da TV Bandeirantes aqui em Santos, eu fiz uma música em homenagem à cidade de Santos. E essa música, em 2 meses, ela bateu 100 mil acessos no site da TV Tribuna aqui em Santos, o que é histórico. Em 20 anos da TV, nada parecido tinha acontecido. Então, eu acho que isso serve para vocês medirem a importância do jornalismo na vida das pessoas. Não só do artista, ou do cantor, ou do jogador, mas, enfim, na vida de todas as pessoas. Vocês na faculdade de jornalismo aprenderam que vocês têm que entrar nos locais e procurar o que está de errado. Não façam isso. Façam jornalismo procurando o que está de certo, exaltando o que tem de bom, porque é assim que a vida é. Não é falando da desgraça, não é falando do lado ruim, não é falando das coisas feias da vida que a gente vai fazer um grande jornalismo. Essa é uma ilusão que todo garoto novo jornalista tem, procurando o sucesso rápido. Mas o sucesso ele não vem... Você pega os grandes jornalistas, Juca Kfouri, bom, enfim, tantos outros, eles não fizeram sucesso com 1 ano de carreira, com 2 anos, eles fizeram com 30, com 40, com 50 anos de carreira. E não adianta que se vier antes disso é ilusão, vai acabar logo. Então eu gostaria de deixar isso como exemplo para vocês da importância do jornalismo na vida dos cidadãos, não só dos artistas, mas como do cidadão comum. Que é quando você pega um microfone, você pega uma caneta é um canhão. Pode ser um canhão para o bem ou um canhão para o mal. Então que vocês consigam dimensionar toda a responsabilidade do trabalho que vocês estão fazendo, como esse que vocês estão fazendo agora, me entrevistando, e provavelmente vão entrevistar muitas outras pessoas que talvez também sejam bastante interessantes. Então, da importância que é esse trabalho de vocês. Se vocês conseguirem que uma pessoa que ouça essa entrevista tenha um dia melhor, já valeu a pena a vossa entrevista, né?
Então, para todos os torcedores do Santos, eu deixo aqui meu abraço e meu carinho, e que, como diz o Milton Neves, futebol é a coisa mais importante das menos importantes, que a gente continue tendo esse sem fim de vitórias, porque nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Isso aí, sensacional a participação. E muito obrigado pelas dicas aqui, porque vai valer muito para a nossa profissão, para o nosso trabalho. E queria demais agradecer a sua participação aqui no programa. Foi muito bom tê-lo aqui nesse primeiro programa, Entrevista Fanática. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa entrevista, que muitas pessoas vão poder estar ouvindo e vai mudar a vida de muita gente, isso eu tenho certeza, porque foi especial essa conversa com o nosso amigo, compositor, músico e bom entendedor de futebol. Foi uma aula, Ricardo né, Pérez. Com certeza foi uma aula. Uma Com grande certeza, aula. cara. Uma aula de música, de futebol e de dignidade, de tudo, cara. Muito boa mesmo. Verdade. Eu realmente tô sem palavras para descrever o quão produtiva foi essa entrevista, o quão bem ele falou. Com certeza pessoas que tinham opinião vão atender a opinião dele, vão rever os seus conceitos. Realmente só não bato palma porque a gente tá na rádio. E sinceramente eu tô de boca aberta. Espetacular. Muito obrigado, viu, Ricardo, pela sua participação aqui no nosso programa. Para nós foi uma honra poder tê-lo entrevistado. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Clube Fanático que estiveram conosco durante toda essa transmissão. Espero que vocês tenham gostado do nosso convidado, Ricardo Pérez. Um abraço e até a próxima semana, até o próximo programa. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de falar. E as pessoas que quiserem entrar em contato ou trocar ideias comigo, o meu Facebook é Ricardo Pérez. Meu e-mail pode mandar para o grupotempero@terra.com.br. Estarei sempre à disposição se for possível ajudar. É um prazer. E a vocês do Clube Fanáticos, também estou sempre à disposição aqui, precisando. Sabem os meus números, é só ligar. E é um prazer poder, de alguma forma, contribuir um pouquinho da minha vivência com a beleza do vosso programa. Depois que era a gravação da entrevista, vocês fizeram tantos elogios a mim que eu vou ter que mostrar para os meus netos se um dia tivermos. Com certeza. Pode deixar. Pode deixar que essa entrevista estará nas suas mãos, com certeza. Um abraço, Ricardo. Brigadão e até a próxima. Hein? Pode ter certeza que vão surgir outras oportunidades e com certeza será uma honra para nós tê-lo novamente aqui no programa da Rádio Clube Fanáticos. Valeu, Maurício, valeu, Júlio, valeu, Thiago. Tamo junto aí, misturado. Valeu, Ricardo. Abraço. Valeu, Ricardo. Muito obrigado pela presença. Onde você for, eu vou. Oi, Leleu. Oi, Leleu. Oi, Leleu. Dá-lhe Santos, teu amor, meu amor. Oi, Leleu. Oi, Leleu. Onde você for, eu vou. Oi, Leleu. Oi, Leleu. Dá-lhe Santos.
Deitou fora do alçapão. Vai pra cima dele, Santos. Vai com determinação. Você nunca estará sozinho. Deitou fora do alçapão. E vai pra cima dele, sacudindo a arquibancada. Eu deixei em campo, faz um show da molecada. E vai pra cima deles, que é a nossa tradição. Meu peixe não se cansa de ser campeão. E vai pra cima deles, sacudindo a arquibancada. Eu deixei em campo, faz um show da molecada. E vai pra cima deles, que é a nossa tradição. Meu peixe não se cansa de ser campeão. Pra cima deles, Santos! Oh, Santos, time da virada. Vem comigo! Santos, time do amor. Pra cima deles, Santos! Santos, time da virada. Santos, time do amor. É peixe, eu nunca vi igual. O Santos vai pra cima, pega um, pega geral. É peixe, com raça e coração. O Santos vai pra cima, é a nossa tradição. É peixe, eu nunca vi igual. O Santos vai pra cima, pega um, pega geral. É peixe, com raça e coração. O Santos vai pra cima, é a nossa tradição. Você acabou de ouvir o programa Rádio Clube Fanáticos. Informações, notícias e muito esporte em um só lugar. Opiniões bem-humoradas e os principais acontecimentos do mundo do esporte. Rádio Clube Fanáticos. Se você gostou, chame seus amigos para fazer parte do nosso clube.